Essa é a primeira aula sobre delitos privados, uma das fontes das obrigações. Nós já estudamos os contratos, vimos os principais contratos romanos, e agora vamos estudar uma outra fonte de relação jurídica obrigacional, outra fonte de relação entre credor e devedor. São os delitos. O que são delitos? Delito é uma palavra muito genérica que não tem uma clareza conceitual muito grande nas origens. Delito, maleficium, crimen, noxa, são vários conceitos genéricos que existem nas origens para se referir a atos contrários ao direito. A própria expressão iniúria, de um certo modo, injúria, também significa qualquer fato contrário ao direito, ao bom direito. Então, delitos são situações, são fatos contrários ao direito que terão como consequência, dependendo da gravidade do delito, dependendo do que envolve aquele delito, aquele malefício, vão ter penas públicas ou penas privadas, vão ter preocupação dos indivíduos envolvidos ou uma preocupação não só dos indivíduos envolvidos naquele delito, naquele malfeito, naquele dano, naquela atitude antissocial, como às vezes também vamos ver quais são os efeitos também na cidade. Às vezes as cidades querem punir aquele que ofendeu a cidade. Então a palavra delito, assim também a palavra crimen, são duas palavras que, embora nas origens não tenham uma clareza muito grande, aos poucos são duas palavras que vão se diferenciando tecnicamente ao longo do tempo da história do direito romano. E modernamente, como último fruto dessa evolução, nós temos muito claro a noção de que crime é um comportamento feito por alguém injusto, que corresponde a um desrespeito ao direito, que, todavia, é considerado tão grave que ofende a toda a comunidade. E por isso nós, modernamente, temos um ramo do direito, chamado direito penal, direito criminal, que trata dos crimes. São fatos antissociais muito graves que merecem punição. Hoje, um furto, um roubo, um latrocínio, um estupro, uma danificação séria no patrimônio público, uma malversação do patrimônio público, um estelionato, alguém enganar o outro para obter vantagens. Todas essas atitudes antissociais que trazem uma pena, um castigo público, promovido esse castigo pelo Estado que pune, o Estado fixa a pena, o Estado julga e o Estado aplica a pena, como regra geral. São os crimes. Essa noção de que crime é público e os delitos são privados é uma noção muito clara hoje, já tem algum sentido também na Roma Antiga, de diferenciar crime para situações públicas, por meio de processos públicos, para aplicar penas públicas. E delito, uma outra palavra, um outro termo, para se referir àqueles males que nós praticamos na sociedade, contrários ao direito, e que também merecem uma punição, mas não uma punição aplicada pelo Estado ou aplicada por um juízo público, com magistrados públicos específicos ou com a participação do povo, mas delitos privados no sentido de que, se o particular se interessar por buscar a punição, o ressarcimento, a indenização, a pena de multa daquele infrator que praticou, o particular vai atrás, por meio de alguma ação judicial privada, na época em que existia ação judicial, ou quando ainda não existiam as ações judiciais privadas, ele mesmo
ofendido podia aí satisfazer-se e, com a vingança privada, ir atrás do infrator e exigir do infrator uma satisfação que podia ser um valor de multa, que podia ser uma agressão em retaliação. Então, os delitos acabaram ficando mais ligados àquelas atitudes contrárias ao direito que uma pessoa pratica em relação a outra, um furto, uma ofensa física, uma lesão corporal, uma danificação de um objeto. Eu deixei quebrar, por exemplo, o seu vaso, eu atropelei o seu cachorro e matei. Todas essas situações em que existe um privado prejudicado que pode ou não ir atrás do infrator para obter uma satisfação, nós chamamos de delitos privados. Só esses delitos que nós vamos estudar, os delicta privata, que é o plural de delictum privatum. A história é bastante complexa, mas eu vou tentar, com uma certa calma, mostrar para vocês como houve a evolução desses delitos privados. Então, vamos ver algumas características dos direitos mais antigos até o direito clássico romano, no que diz respeito à evolução dos delitos e dos crimes, dos delicta privata e dos crimina publica, dos delitos privados, como a injúria, o dano causado por injúria, o furto, o roubo, como está nessa listinha que vocês estão vendo. E também vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, não é objeto do nosso capítulo, daqueles crimes públicos mais graves, do crime de perduélio, do crime de incêndio, do crime de parricídio, do crime de anona, do crime de maiestatis, crime maiestatis, e vamos ver fazer algumas referências àqueles crimes mais graves que geralmente levam à punição e até penas de morte do infrator. São os delitos públicos, também chamado crimes públicos ou crimina pública. Antes de falarmos da evolução dos delitos, eu gostaria de fazer referência a algumas palavras que aparecem num direito muito arcaico, no direito pré-clássico, no direito anterior às 12 tábuas ainda, em que, como eu já disse, existiam várias palavras que se referiam às atitudes contrárias ao direito. Uma delas, muito curiosa, que acabou se perdendo na história, é a palavra noxa, cujo plural é noxe. Como traduzir essa palavra? Ela ganhou muitos significados ao longo do tempo, talvez como um mal, como uma desgraça, como um dano, um prejuízo, ou a própria coisa que causou a desgraça. Por exemplo, se eu deixei que o meu escravo matasse o seu filho, isso foi uma desgraça. Por exemplo, se ele o atropelou, se ele numa briga causou a morte acidentalmente ou de propósito, não importa. Noxa é uma desgraça. Noxa é algo nocivo que aconteceu e que, infelizmente, ocorreu. Quem pratica noxa é um desgraçado. A coisa minha que praticou a noxa também é a coisa desgraçada. O meu cachorro que te mordeu, a minha árvore que caiu na sua cabeça. É uma espécie de projeção da coisa que causou o dano, que causou a ofensa, ser considerado como uma coisa desgraçada, que merece expiação divina. O que é a noxa? O que é essa desgraça? É a quebra da paz. O ser humano vive em paz, os homens vivem em paz, essa é a regra geral, estamos sempre em paz, mas se houver a quebra da paz, a paz que os deuses nos deram, a paz da tranquilidade das relações entre os homens, das famílias, das relações sociais, se eventualmente alguém pratica um desses atos, como ferir o outro, quebrar uma coisa do outro, furtar uma coisa do outro, invadir o terreno do outro e roubar os seus animais. Se alguém pratica um desses atos, que nós chamamos de noxe, delito, crime, ainda não há uma clareza muito grande
nenhuma diferenciação entre essas coisas. Mas um ato nocivo é alguém que merece uma punição, é alguém que às vezes merece ser consagrado, porque se ele quebrou a paz dos deuses, ele deve ser declarado sácer. Se for muito grave, as, quem se sentir vitimado pode sacrificá-lo aos deuses para expiar esse dano causado, para expiar essa quebra da paz. Então, nas origens, a ideia de crime, noxa, delito, está muito vinculada a uma noção religiosa, a uma noção também de quebra de paz, e a noção de que aquele que teve a sua paz quebrada, o particular que teve a sua paz quebrada por um crime qualquer, por uma noxa qualquer, ele tem direito a se vingar. Então, nas origens, as noxe eram vingadas pelas próprias famílias. Nem existia Estado. O rei não julgava nenhuma causa. Na verdade, o que existiam eram costumes que toleravam e permitiam que uma pessoa que sofresse um crime qualquer, um mal feito qualquer, uma desgraça qualquer, se ele tinha sua paz quebrada, ele ia tomar satisfação livremente numa vingança ilimitada em relação àquela família que praticou. E ao chegar na família que praticou, ao chegar diante do pater familias daquela família que teve um membro que causou o crime, por exemplo, se um filho matou de um pater familias matou o meu filho, eu como pater familias vou até lá para me vingar. Nessa vingança não existe uma limitação nas origens, é uma vingança ilimitada, mas eventualmente, dependendo da desculpa dada pelo outro pater familias, eu posso aceitar que ele me entregue um valor, isso se chama compositio, eu posso deixar de aplicar uma sanção grave, uma vingança na família dele, se eventualmente ele me entregar o filho dele, me entregar o escravo dele que causou o malefício, entregar o filho dele que me causou o malefício. É isso que os antigos chamavam de noxe dedicio, é isso que os antigos chamavam de entrega da noxa, a entrega da coisa desgraçada. Então, um pater familias podia falar: olha, não venha se vingar de mim nem da minha família, porque eu entrego o meu filho que praticou o delito, eu entrego o meu escravo, e você faça com ele o que você bem entender, e faça a expiação, faça a vingança nele. E assim havia uma espécie de isenção de responsabilidade do pater familias que entregasse aquele filho que praticou a noxa e que também é considerado a própria noxa. Ele é a coisa ou a pessoa desgraçada que merece uma punição. Bom, isso tudo muito nas origens. Nós vamos encontrar alguns crimes inicialmente, pouquíssimos crimes. Quando Roma nasce, existem apenas 2 crimes públicos, praticamente, que são tão antigos, parece, quanto a cidade de Roma. O primeiro deles é o crime de perduélio. Perduélio é um crime de traição à pátria. Duélio é uma palavrinha que também veio de uma outra palavra, que é de velium, que deu de bellium, que deu bellium, que deu guerra. Perduélio significa traição à pátria, ou seja, ser beligerante com a própria pátria, ou o inimigo armado que vem ofender a cidade. Então, os crimes de perduélio eram crimes relativos à traição da pátria. Se um soldado romano desertasse, se um romano abrisse as portas da cidade para um inimigo entrar, se numa guerra favorecesse o inimigo, era o crime de perduélio. Era punido severamente, como todos os crimes públicos serão no futuro punidos severamente. As penas romanas são terríveis, nós nem vamos estudar, porque não vamos estudar os crimes romanos. Eu só estou interessado nos delitos privados. Mas delitos privados e crimes nascem juntos, com essa noção genérica e misturada de noxa, crimen, maleficium, peccatum, crimina. Todas essas palavras se referem a atos contrários ao direito. E aqueles mais graves, na origem são só 2, como eu disse, o perduélio e o parricídio. Parricídio é alguém matar um pater familias.
paterfamilias, naquela época, dizia respeito a uma estrutura de sociedade patriarcal em que o paterfamilias tinha uma força política de coesão da cidade muito grande. Então, o matar um paterfamilias era também ofender a própria cidade da origem. Então, é também um fato que vai ser punido severamente. Mas não havia outros crimes. Na origem, nós temos só esses dois pequenos crimes, punidos um com um magistrado próprio, vai ter dois magistrados na época dos reis que vão perseguir os traidores da pátria, e o crime de parricídio, na origem, até o próprio particular podia se vingar. Depois a comunidade cria mecanismos para também se vingar do parricida, e passa a ser um crime público. Todos os outros delitos são privados, ou seja, qualquer outra forma de crime ou delito da época, das origens, estamos falando das origens, não tinham nomes especiais e ficava no âmbito da noxa delictum, e no âmbito da vingança privada. Os crimes, na época da realeza original, eram, se praticados, eram punidos pelas próprias vítimas ou pessoas que se sentiram ofendidas com aquele delito. Muito bem. Essa noção de que, na origem, tudo era quase delito privado, eu expresso nesse pequeno quadro. Então, vejam aqui nesse triângulo cor-de-rosa, que começa no século VIII a.C., quando Roma é fundada, em 754. Na origem, qualquer ato contrário ao direito era punido pelas próprias famílias por vingança. Com o passar do tempo, aquele direito de vingança em geral contra os delitos privados, né, assim chamados em geral, vão, com o passar do tempo, se tornando, né, questões mais específicas. E deixa de ser, muitas desses delitos deixam de ser da vingança de um particular e passam a ser definidos como uma questão pública. Não é mais para o particular ir atrás e se vingar do outro, mas já existe um Estado, uma cidade que se organiza e vai atrás do infrator e pune e faz processos públicos com a participação popular para punir quem pratica determinados crimes mais graves. Esses crimes, como eu já disse, começaram com o perduélio, depois surge o parricídio, o homicídio, os crimes, já no começo da República, os crimes de concussão, os crimes de abuso da administração, de roubo de patrimônio público, né? O crime de envenenamento, crime de incêndio, vários crimes de adultério. Então vão surgindo diversos crimes que deixam de ser uma questão privada e passam a ser questões públicas, punidas severamente, quase sempre com a pena de morte, mas nós não vamos estudar o assunto. Eu simplesmente mostro para vocês uma sugestão de leitura. Se alguém quiser estudar o direito penal romano e como esses crimes públicos foram aumentando em tamanho e as penas foram se sofisticando, eu recomendo a leitura em português do Mário Curtis Giordani, um professor falecido de Niterói, grande romanista brasileiro, que escreveu um pequeno manual sobre direito penal romano. O clássico do assunto, mais conhecido no mundo inteiro, é do grande Theodor Mommsen, aquele autor alemão que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pela sua História de Roma e que fez tanto pelo direito público romano e pelas fontes do direito romano e da literatura latina. Mommsen escreve um volumosíssimo livro, o mais completo que temos, sobre o direito penal romano. E existe uma tradução espanhol desse Strafrecht, Römisches Strafrecht, que tem à disposição ao público na internet, conforme esse link que eu estou indicando. Se alguém quiser um autor mais moderno, é conhecido o professor Bernardo Santalucia, da Itália, que tem escrito, já está em terceira ou quarta edição, livros sobre direito e processo penal na antiga Roma. Então, nós vamos deixar de lado os crimes públicos e nós vamos passar a estudar apenas os delitos privados. Vejam que nas origens, os delitos privados eram muitos. E os delitos privados
eles eram resolvidos, solucionados com vingança. Essa vingança passou por diversas fases. Normalmente, quando o pater familias queria se vingar, ele se vingava ilimitadamente. Posteriormente, a cidade começa a se preocupar com essas vinganças familiares ilimitadas. E é assim que surgem, em alguns delitos, uma limitação à vingança do particular. A lei vai estabelecer, por exemplo, o talião, o talio. Talio é uma palavrinha que vem do latim para se referir ao pronome tal qual. Então, a pena do talião é aquela que mantém uma proporcionalidade entre o crime praticado, o delito praticado, e o castigo que você poderá aplicar no infrator. Então, por exemplo, se eu corto o seu braço, você vai ter direito a cortar o meu braço, né? Então, essa ideia de punição pelo talião já foi um avanço na história dos delitos privados e também dos delitos públicos, porque a lei limita a vingança familiar. Mas não é só de vingança familiar que viviam os romanos. Muitas vezes, para não se vingar da outra família, os pais de famílias reunidos estabeleciam uma compositio, faziam aquilo que os romanos chamavam de passere, de pacificar-se. Então, as duas partes se pacificavam, ou seja, restauravam aquela paz perdida pelo delito, perdida pelo furto, perdida pelo latrocínio, perdida pela lesão corporal, perdida pela morte da mãe, pela morte da irmã, perdida por qualquer crime praticado quando os delitos eram privados. Então, as duas partes faziam uma composição. Essa composição era voluntária, ninguém obrigava essa composição. Com o passar do tempo, conforme os delitos privados vão diminuindo em número, porque muitos viraram crimes públicos em processos públicos perante o povo, mas conforme os delitos privados vão diminuindo, também vai modificando a forma de vingança. Deixa de ser vingança ilimitada, passa a surgir a composição pecuniária voluntária, começam a surgir algumas normas de talião, de limitação nessa vingança das famílias, e depois começa a surgir algo muito novo, que a gente vê com bastante clareza na Lei das 12 tábuas, que é a chamada composição pecuniária compulsória obrigatória. Ou seja, na evolução dos delitos, eu tenho vingança ilimitada, depois eu tenho acordo entre as partes ou talião, depois eu tenho um acordo obrigatório. A própria lei já estabelece previamente um valor de multa. É isso que nós chamamos de composição pecuniária compulsória. Então, muitos delitos terão como punição uma multa previamente fixada pela lei. De quanto essa multa? Pode ser de tantos áureos, de tantas moedas de ouro, pode ser de tantos asses de bronze, pode ser 25 asses, pode ser 300 asses. Há diversas multas para diversos tipos de delitos. Nos delitos privados, nós vamos ver algumas dessas multas. Ainda observando esse quadro, esse triângulo vermelho, aos poucos, já no século V antes de Cristo, já são poucos os delitos privados. Já começa a haver mais crimes públicos do que delitos privados. No final do período da República, no primeiro século antes de Cristo, olha o que aconteceu com esses delitos privados, ou seja, em que um particular pode ir até a outra família e exigir o cumprimento de uma obrigação, exigir o pagamento, exigir uma punição pecuniária. Né? São só 4 delitos. Só restam no final do direito republicano romano, em pleno direito clássico romano, apenas 4 delitos privados. O delito de injúria, de dano, de furto e de roubo. E muito curioso, porque esses 2 primeiros delitos, o delito de injúria e o delito de dano, ao longo das suas histórias,
eles eram muito específicos, eram só certos tipos de danos e certos tipos de injúria. Mas no final do primeiro século antes de Cristo, esses dois esses dois delitos tornam-se os delitos privados mais importantes. E até hoje são os dois mais importantes no direito civil. Praticamente são delitos genéricos, deixam de ser específicos e passam a ser delitos genéricos, um para se referir a uma ofensa física, uma ofensa à integridade física de alguém ou moral, é a injúria. Então, fazer uma pequena lesão corporal, dar um tapa, ou xingar alguém é a injúria, é uma ofensa à integridade física de alguém ou à moral de alguém. E o dano? O dano é qualquer danificação material. O delito de dano privado é qualquer situação, vai girar um dia, qualquer situação, genericamente falando, em que alguém, por uma ação ou por uma omissão, causa um prejuízo a outro e fica obrigado a reparar o dano. Então, é o que acontece mais hoje. No direito civil, no direito privado, quando alguém entra com uma ação judicial contra outra, não porque fez o contrato, mas porque sofreu um delito, sofreu um acidente de trânsito, sofreu uma lesão corporal, sofreu um homicídio, o pai sofreu um homicídio, por exemplo, ou quem se sentiu prejudicado por ou alguém xingou você, quem se sentiu prejudicado pela ofensa à integridade física ou pelo dano material a alguma coisa de alguém, rasgou um livro, queimou um abajur, danificou uma geladeira, quebrou um automóvel, bateu o seu automóvel no outro, ele vai reclamar em juízo, hoje, como em Roma, ou a punição pela injúria, ofensa à integridade física ou moral, ou uma indenização, um castigo ou uma indenização pecuniária pelo dano causado. Então, são dois grandes delitos gerais. Já o furto e o roubo tornaram-se, já no final do direito pós-clássico romano, no próximo período, no Baixo Império Romano, eles tornar-se-ão, né, delitos de caráter público também. Muito bem. Então, está aí assim, uma evolução histórica dos delitos privados, passando pela fase da vingança privada, do talião, da composição das partes, pacificação das partes, por meio de um acerto, de uma combinação sobre uma multa a pagar, e depois o próprio Estado fixando multas para que alguém pague pelos delitos praticados. Ou fixando uma multa numa verdadeira tabela de preços, ou permitindo, no último estágio da evolução dos delitos, permitindo uma apreciação de uma multa-indenização para cada caso concreto. Então, estamos nos delitos privados romanos, já vimos que do conceito geral de delito privado que se misturava a crime para qualquer atitude contrária ao direito, com o passar do tempo vão se especificando determinadas atitudes e no final da República são só 4 delitos privados que um particular pode dizer que tem uma relação obrigacional de caráter pecuniário entre infrator e o ofendido, que vai poder pleitear em juízo o pagamento, a execução dos bens desse devedor, caso ele não pague pela multa ou pelo ressarcimento do dano ou da injúria praticada, ou do furto praticado, ou do roubo praticado. Muito bem. Fizemos uma noção genérica sobre os delitos na sua história, e agora, para encerrar essa noção geral e diferença entre crime público ou delito público e delito privado, nós vamos fazer uma pequena diferenciação muito rápida entre o direito moderno e o direito romano. Embora nas duas situações, direito moderno ou direito romano antigo, nós temos a expressão crime público e delito privado, mas existem algumas pequenas diferenças, existem muitas semelhanças e muitas diferenças. Então, muito rapidamente, né, no direito moderno, os crimes são sempre considerados uma ofensa à sociedade, e quem pratica aquela atitude antissocial é perseguido pela sociedade,
o promotor de justiça, representando a sociedade, ingressa com uma ação, o Estado, o juiz, julga, o Estado, o juiz, aplica a pena, o Estado executor aplica a pena, e o infrator criminoso frequentemente sofre a pena de restrição de liberdade, frequentemente vai para a cadeia. Às vezes tem restrição nos seus direitos, não importa. Às vezes tem que pagar a cesta básica, outras vezes vai ter alguma restrição ao ir e vir, outras vezes vai ter uma limitação, vai perder a carteira de motorista e assim por diante. Mas uma coisa curiosa é que no direito moderno, todos os crimes públicos, né, roubar, estuprar, matar, né, todos esses crimes previstos no Código Penal são também delitos privados. Por quê? Porque além de ele ter praticado um ato antissocial e ser punido, ele também causou prejuízo para alguém. Ou causou prejuízo para um particular, ou para alguma entidade que pode agir como uma entidade, uma empresa, ou uma autarquia, ou às vezes o próprio Estado, que ficou prejudicado. Por exemplo, se eu danifiquei uma viatura de polícia, se eu danifiquei o patrimônio público, se eu danifiquei ou roubei um semáforo, ou o carro de alguém, ou o livro de alguém. Ao mesmo tempo que esses crimes são públicos, também tem o seu aspecto privado, ou seja, pelo direito privado, quem sofreu prejuízo econômico com aquele crime público praticado, pode entrar com uma ação pelo dano de ressarcimento contra o agressor, contra o infrator. E aí entra com uma ação por força do delito privado, não por força do delito público. Tá certo? Mas então, todos os crimes públicos são também delitos privados no direito moderno. E além desses delitos privados que são correspondentes aos delitos públicos, aos crimes públicos do Código Penal, no direito moderno também existem alguns delitos privados que não são crimes. Então, por exemplo, se eu sem querer quebrei a estátua do meu aluno, né, se eu sem querer deixei cair o seu celular no chão e ele se quebrou, eu não pratiquei um crime, eu não vou para a cadeia por essa razão, mas eu pratiquei um delito privado, porque quem causa dano a outro é obrigado a reparar o dano. Percebe? Então, hoje, o âmbito dos delitos privados é enorme. Existem infinitas situações em que alguém pode praticar um dano a outro e ser obrigado a reparar o dano. Já os crimes são sempre tipificados, são aqueles previstos no Código Penal, as penas são aquelas previstas e dizem respeito ao direito público. O direito romano não era tão diferente, mas tinha muitas diferenças. Mas o que é mais curioso no direito romano, nós já vimos um pouco quando eu contei a evolução dos delitos privados, o que era muito curioso no direito romano é de que os crimes, na origem, são pouquíssimos e aos poucos vai aumentando em número, né? Os crimes públicos, os crimina pública ou delicta pública. Eles são julgados geralmente em processos públicos, ou por magistrados especiais, ou por tribunais especiais. Né? No final da República existem os tribunais chamadas questiones perpétuas, que julgam, né, perante o povo participa do julgamento, né, para, né, contra, isso é um processo geralmente acusatório, ou seja, aparece um particular que acusa alguém de crime perante uma assembleia, né, uma assembleia pública. Então, os crimes públicos são estudados no direito penal, não vamos estudar. Já os delitos privados, eu já disse também, na origem tudo era delito privado, praticamente nem existiam crimes públicos, tudo era privado e se resolvia com a vingança familiar. Com o passar do tempo, os delitos privados foram sendo reduzidos de tal forma que já no quarto, terceiro século, nós temos poucos delitos privados. No final da República, eu só tenho 4. O delito de dano material, danificar a coisa de alguém, o delito de lesão à integridade física de alguém, o delito de furto e de roubo. O furto e o roubo um dia vão se tornar públicos também. Então, praticamente no direito civil privado, nós temos esses 2 grandes delitos, de injúria e de dano. Havia também alguns delitos do direito pretoriano, como o delito de dolo, como o delito de coação.
mas nós vamos deixar para uma outra ocasião. Então, com isso, nós fizemos uma pequena apresentação do conceito de crime e de delito, vimos as diferenças entre crimes públicos e delitos privados, e agora eu quero falar um pouquinho mais sobre as características dos delitos privados. Uma das características dos delitos privados, genericamente falando, portanto, se aplica ao furto, ao roubo, à injúria, se aplica aos danos nas origens, se aplicava a qualquer delito privado, eram muitos os delitos privados na origem, havia essa noção de que os delitos permitem a noxe dedicio, ou seja, se quem praticou o delito foi um filho ou foi um escravo, o pater familias pode se eximir de sua responsabilidade delitual, entregando o filho ou escravo para a vítima. A mesma coisa até nas origens, até com os animais. Se o meu cavalo levasse um susto e o maldito, desgraçado, o Noxa, né, sair disparado e atropelar e matar um filho seu, ou quebrar, danificar uma coisa sua, eu também podia me eximir entregando o cavalo, para que você se vingasse no cavalo. Né? Nós temos sinais de que isso aconteceu nas origens. Se o meu cão danificou você, eu entrego o meu cão para que você dê as pauladas nele. Né? Essa é uma característica que vai sempre persistir no direito clássico romano. As ações penais, ou seja, as ações que um particular ingressa contra outro particular em matéria de delito, são noxales, são ações noxais, ou seja, o réu dessa ação pode se eximir entregando a pessoa que praticou o delito, se for seu escravo, se for seu filho. Outro aspecto interessante é que nos delitos romanos existe uma solidariedade na relação obrigacional. O que quer dizer isso? Significa que se duas ou mais pessoas praticam um delito, por exemplo, furtam alguém, dois ladrões juntos, em coautoria, furtam um cidadão romano. Vamos imaginar que a pena do furto praticado tenha sido o dobro do valor da coisa furtada. Tá bom? O dobro do valor da coisa furtada. Isso significa que essa vítima de furto pode exigir de cada um dos dois autores a punição por completo. Pode exigir pena de 2 de um e 2 vezes o valor da coisa do outro. Ou seja, as ações em matéria de delitos, nas relações obrigacionais resultantes de delitos, são de obrigações chamadas solidárias. E é uma solidariedade cumulativa, ou seja, você pode exigir o pagamento total de todos os coautores. E se forem várias vítimas, todas as vítimas podem exigir também a totalidade do pagamento, porque existe uma solidariedade, seja no lado passivo, seja no lado ativo. Em outras palavras, se 10 pessoas praticam um grande delito, por exemplo, um furto, um arrastão, todas elas vão ter que pagar a totalidade da pena para a vítima. A vítima pode até ficar rica, receber 20 vezes o valor da coisa roubada. Mais tarde vamos ver também que, entre outras características gerais dos delitos privados, nós temos o fato de que as ações dos delitos concorrem com as ações civis reipersecutórias, ou seja, então se você, por exemplo, se eu fui furtado, eu tenho uma ação de reivindicação para recuperar o objeto. Eu tenho a condictio furtiva para poder obter, por meio de uma condictio, como houve um enriquecimento sem causa da sua parte, que ficou com o meu objeto, eu entro com a ação para obter esse valor. Então, concorrendo com essas ações que já existiam antes, por exemplo, a reivindicação, eu também tenho a opção de entrar com a ação de furto, em que eu vou obter de você o pagamento de uma punição pecuniária que corresponde a um valor alto, às vezes 2 vezes, às vezes 4 vezes o valor da coisa furtada.
Então, essa é uma outra característica. Né, as ações penais delituais são ações noxais, concorrem com as ações civis já existentes que estudamos, e um fato que é diferente do direito moderno. Os romanos nunca fizeram uma distinção com clareza entre punir e ressarcir. Então, quando alguém praticava um delito, por exemplo, eu quebrei a sua ânfora de vinho, eu danifiquei a sua carroça, eu causei uma lesão corporal em você, e você ficou sem poder trabalhar. Quando se estabelecia o valor que eu vou pagar, e eu estou obrigado a pagar esse valor, porque os delitos privados geram relações obrigacionais de caráter pecuniário, como os contratos. Então, na hora que se fixa o valor do que eu devo lhe pagar, essa fixação não é por um mero cálculo de ressarcimento. Ah, vamos ver quanto de prejuízo você teve e eu vou estabelecer. Não, é também uma punição, é também um castigo. E os romanos não fizeram com clareza essa distinção entre punição pecuniária, multa, e ressarcimento. Ou seja, ressarcimento é colocar de volta na bolsa. Ressarcimento significa voltar à situação anterior, recuperar o valor econômico que foi perdido com aquela infração, com aquele delito. E, finalmente, a última das características dos delitos privados, como regra geral, tanto os delitos privados inúmeros que existiam nas fases mais remotas, como os delitos privados que sobraram, que sobreviveram até o direito clássico romano, as ações, como regra geral, não se transferem nem ativa nem passivamente. Por quê? Porque justamente os delitos, como decorrem de uma infração feita por alguém que merece uma punição, não faz sentido você punir quem não merece. Então, como o foco não é o ressarcimento, mas o foco é a punição, então você só deve punir quem praticou o delito. Então, como consequência disso, então, por exemplo, se eu sofri uma violência, uma lesão corporal, somente eu que posso ser o autor da ação para cobrar a multa de quem me causou a lesão corporal. O meu filho não vai poder depois entrar com uma ação para pedir uma punição. Né? Vamos imaginar que eu morra. O meu filho não vai entrar com uma ação para tentar recuperar o valor de uma multa em punição ao infrator. Por quê? Porque ele não sofreu o delito. Igualmente, passivamente, se o infrator falecer, eu não vou cobrar a multa, a punição do seu filho, do seu herdeiro. Então, eu vou entrar com uma ação apenas contra ele. Então, como regra geral, depois vai haver muitas exceções, mas como regra geral, os delitos não são transmissíveis ativa nem passivamente. As obrigações, essas ações judiciais não se transferem nem ativamente nem passivamente. Com isso, encerramos essas primeiras noções gerais, distinguindo o que é um delito privado de um crime público e vendo as principais características dos delitos privados. Agora vamos estudar um a um: a injúria, o dano, o furtum e a rapina. A injúria, lesão corporal e ofensa à honra de alguém. Damnum iniuria datum, dano causado injustamente, danificações nas coisas e nos animais de outra pessoa, o furto e o roubo. Muito bem, até a próxima aula, até o próximo encontro. Muito obrigado.